Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui contentes porque estamos aqui diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos diante de uma lição muito importante, que é a lição 10, que traz como título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. O texto áureo nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. E a verdade prática: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Na aula passada nós tivemos aí o batismo como a primeira ordenança da igreja. E hoje vamos falar sobre a segunda ordenança da igreja, que é a ceia do Senhor. Para isso, eu quero aqui dar uma introdução sobre a identidade. A igreja possui a sua identidade. O que é uma identidade? Identidade é a qualidade de ser idêntico. É o reconhecimento que um indivíduo é ele próprio, ou conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, como, por exemplo, o nome identifica uma pessoa, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital. Então, aí nós vemos que há uma identidade de uma pessoa, são caracteres que identificam uma pessoa. Mas a igreja também possui seus caracteres que a identificam, como, por exemplo, a doutrina. A doutrina, independente de qualquer cultura que for no mundo, de qualquer povo que esteja no mundo, que serve Jesus, a cultura pode ser diferente, mas a doutrina é igual. A doutrina de Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que batiza com o Espírito Santo, que salva, que liberta e que cura. O Jesus que manifesta na sua palavra, o Jesus que morreu na cruz, o Jesus que subiu aos céus, o Jesus que faz milagres, é a doutrina, e serve para todos os povos, independente da cultura que for. Mas também o batismo nas águas faz parte dos caracteres da igreja. A santificação, a evangelização, a leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão e a ceia do Senhor que nós estamos estudando. Todos esses conceitos, eles são caracteres que identificam a igreja como uma unidade. A ceia do Senhor é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo como uma das celebrações mais importantes. Irmãos, nós, quando participamos da ceia, nós temos que ter em mente que é uma das ordenanças mais importantes que temos na história contemporânea, nos nossos dias com a igreja. Então, quando nós participamos da ceia, é um privilégio estarmos assentados na mesa de Jesus para participarmos do pão e do cálice, que representa, que é um simbolismo do seu corpo e do seu sangue. É uma festividade, é uma festa que nós participamos. Para isso, irmãos, o cristão pode contemplar a ceia do Senhor sob 3 perspectivas. Então nós temos que aprender nesta aula que existem 3 perspectivas que nós podemos contemplar a ceia do Senhor. Qual é a primeira? É um olhar para o passado. Que olhar é esse? O olhar para o passado é quando contemplamos Cristo se entregando em sacrifício vivo na cruz, dando sua vida para nos resgatar. Então, quando nós olhamos para trás, nós lembramos de Cristo, que foi maltratado, foi açoitado, foi espancado, foi pendurado numa cruz, colocaram coroa de espinho, perfuraram Jesus com lança. E aí ao terceiro ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E a vitória dele é a vitória da igreja também. E por isso que nós celebramos, nós comemoramos, nós festejamos a ceia. Então quando nós olhamos para o passado, nós lembramos que ele morreu para nos salvar, para nos resgatar, para nos tirar das mãos do diabo. Romanos 5, 8 e 9 diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo, nesse olhar que ele teve, esse olhar que Jesus teve lá no passado, quando ele estava lá no passado, na cruz, certamente ele olhava para mim,
olhava para você, olhava para nós e sabia que através da sua morte e vitória na cruz, na ressurreição, nós estaríamos salvos um dia. Então Cristo, ele lembrou de nós, e através do seu sacrifício nós estamos aqui hoje glorificando a Deus, cada um nas suas igrejas, estamos aí caminhando para encontrar com ele nos ares. Segundo olhar, o segundo olhar é o olhar do presente. Então já falamos do olhar do passado e agora do olhar do presente. No olhar do presente é quando vemos a nossa real transformação diante de Deus. Nós somos transformados pelo poder que há em Cristo. Nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós somos convencidos pelo poder do Espírito Santo, pelas palavras do Espírito Santo, e nós estamos hoje caminhando para estar com Cristo. E aí lembramos lá da passagem de Marcos capítulo 5, versículo 15, 18 a 20, que diz assim: E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então, quando lemos a passagem endemoniado gadareno, nós nos colocamos também no lugar dele, porque o endemoniado gadareno tinha uma legião de demônios, sendo aí um cálculo das legiões romanas, mais ou menos 6.000 demônios, que é calculado pelas legiões de soldados romanos, e cada legião tinha aí em torno de 6.000 soldados. Então imagine só, nós quando não tínhamos Jesus, pelo menos um demônio comandava a nossa vida, porque nós não tínhamos Jesus. A casa estava ocupada pelo menos por um espírito das trevas, ou 2 ou 3, ou quem sabe até mais. Mas Jesus tirou, quando nós recebemos Jesus como Salvador, eles tiveram que sair, porque Jesus limpou a nossa casa, pintou a nossa casa, perfumou a nossa casa, o Espírito Santo começou a fazer morada. Então, quando a pessoa fumava, é porque o Espírito fazia com que ela fumasse. Quando essa pessoa bebia, o Espírito fazia com que ela bebesse essas bebidas alcoólicas. Quando a pessoa adulterava, é porque o Espírito fazia com que ela se adulterava. Quando a pessoa ela entrava para a idolatria, é porque o Espírito fazia com que ela se tornasse idólatra. Ou seja, nós tínhamos espíritos. O endemoniado gadareno tinha uma legião. Era um homem que vivia no cemitério, um homem que vivia longe da sociedade, vivia longe do convívio familiar. Ele não tinha mais amigos, ele estava isolado, andava nu, se cortava com pedras. E quando manifestava os demônios, ele quebrava os grilhões, quebrava as cadeias, era uma fera humana, ninguém podia amansá-lo, ninguém podia domá-lo, porque todos tinham até medo dele. Mas quando ele teve encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele estava depois, no outro dia, sentado, vestido e em perfeito juízo. Houve uma transformação radical no presente daquele homem, o que aconteceu conosco também. Então houve uma transformação hoje no presente, e nós podemos olhar lá para trás quem éramos nós e quem somos nós hoje. Glorificado seja o nome do Senhor pela mudança que foi feita em nossas vidas. Terceiro olhar é o olhar lá do futuro. Então já falamos do olhar do passado, o olhar do presente, agora o olhar do futuro. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, sendo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, olhar para o futuro, nós esperamos os céus, nós esperamos o arrebatamento, nós esperamos morar com Cristo, nós esperamos dar um adeus a este mundo. Essa é a nossa esperança, de podermos dar um adeus a este mundo e ir para a glória com Cristo por toda a eternidade. É o terceiro olhar. Por esses motivos, que a ceia é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Então a ceia é uma celebração muito importante.
E aí nós vamos aqui no primeiro tópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. E aí ocorre duas palavras, transubstanciação e consubstanciação. Então são duas palavras que aparecem. Transubstanciação, segundo a tradição romana, seguem de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Meu corpo, Lucas 22:19. Este cálice é meu sangue, Lucas 22:20. Segundo esse entendimento, durante a cerimônia, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Jesus. Então, na transubstanciação, a Igreja Romana ela defende que tanto o corpo, o pão, quanto o vinho, ou cálice, eles se convertem no corpo e no sangue de Jesus. Então, isso chama-se transubstanciação, a conversão. Na tradição luterana, eles vão mais adiante ainda, eles vão mais longe ainda no erro de interpretação. Eles afirmam que o pão e o vinho são o corpo físico de Jesus. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Aí eles vão mais longe ainda. Estão dizendo que o corpo e o vinho ou cálice é realmente o corpo e o sangue físico de Jesus. Então, nós vemos aí erros de interpretação. O apóstolo Paulo, no texto da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, usa uma metáfora. O que é uma metáfora, irmãos? É uma figura de linguagem responsável em transformar o sentido literal para o figurado. Ou seja, é uma figura de linguagem que mostra um sentido figurado para uma figura de linguagem real. Então, a gente vai dar um exemplo para os irmãos. Lá em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus não é uma porta literal. Jesus está se colocando como uma porta, mas ele não é uma porta literal feita de madeira. Isso chama-se uma metáfora. Então, quando nós analisamos a transubstanciação lá da Igreja Romana, eles dizem que o corpo e o sangue se convertem. E ainda os luteranos vão mais longe ainda, dizendo que é o corpo físico de Jesus e o sangue físico. Então, os dois, ambos, o pensamento deles não condizem com a Bíblia, porque Jesus usava metáforas. Então, quando lá Jesus disse em Lucas 22:19, meu corpo, e lá Lucas 22:20, este cálice é meu sangue. Não é que o cálice era o sangue de Jesus, porque Jesus estava na ceia ali, presente, em corpo físico. Ele estava usando uma metáfora, uma figura de linguagem para explicar o que estava ali acontecendo na ceia. Mas aí a tradição pentecostal, essa é a nossa. A tradição pentecostal é a que nós defendemos e que aí 90% dos teólogos também defendem. Diz assim, a tradição pentecostal entende que o pão e o vinho, o suco de uva, simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Jesus se faz presente nos símbolos da ceia, ou seja, é um simbolismo. Quando nós participamos do pão na ceia e quando nós participamos do cálice, suco de uva, é um simbolismo. Ou seja, aquele pão veio da padaria ou alguma irmã, tem muitas igrejas que as irmãs fabricam o pão mesmo, leva para a igreja, é realmente um pão, normal. Mas a partir do momento que a igreja ora, aí há um simbolismo agora do corpo de Jesus, como também o vinho, o cálice, o suco de uva também é um simbolismo do sangue de Jesus. Tanto é que Jesus ele falou a respeito disso. Veja só, Jesus ele falou lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Ou seja, na ceia, 2 ou 3 reunidos, nós estamos reunidos ali assentados à mesa, o Senhor Jesus está no meio. Ou seja, o pão e o suco de uva é um simbolismo da vitória de Cristo.
é um simbolismo da ressurreição de Cristo. É um simbolismo da vitória da igreja também. Então não é um corpo físico, realmente, nem é um sangue físico como os luteranos defendem. Aliás, quando nós comemos o pão, nós sentimos gosto do pão. E quando nós tomamos ali o cálice de suco de uva, sentimos o gosto de suco de uva. Então, só isso já rebate todos os pensamentos, tanto da igreja romana quanto dos luteranos. Ok, irmãos? A ceia do Senhor é para quem está em comunhão com o Senhor, e não para dar comunhão. Tem muitas igrejas aí, irmãos, que a ceia eles não entendem. Eles acham que a pessoa está em pecado, ele tomando a ceia, naquele momento que ele está tomando a ceia, os pecados são perdoados. Agora é uma nova criatura, ele está livre daquele pecado. A ceia não é para isso, a ceia é para quem está em comunhão com Deus e com a igreja, participa da ceia. Quem não estiver em comunhão nem com Deus e nem com a igreja, não participa. Ok? Segundo tópico, irmãos. Propósito da ceia do Senhor. Existem alguns propósitos da ceia do Senhor. Pelo menos aqui existem 3 propósitos. Então, a igreja tem a sua identidade, os seus caracteres, a sua identidade que pode ser em qualquer país de cultura diferente, pode ser lá na Austrália, uma cultura diferente da nossa, pode ser na Nova Zelândia, uma cultura diferente da nossa, pode ser na Rússia, uma cultura diferente da nossa, pode ser na Bolívia, uma cultura também diferente da nossa, pode ser em qualquer país que tenha uma cultura diferente, mas a igreja tem a sua identidade única, em qualquer lugar da terra. A noiva de Cristo tem a sua identidade única. E na ceia, essa igreja, a eclésia, ela se reúne na ceia para comemorar, para festejar a vitória de Cristo. Cristo venceu o mundo, ou seja, o sistema demoníaco. Cristo venceu a carne. Cristo venceu o diabo. Cristo venceu a morte. E Cristo ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele venceu tudo. E nós também vencemos, a igreja venceu junto. E por isso que nós celebramos a ceia do Senhor e glorificamos a Deus naquele dia. E esperamos também o dia das bodas do Cordeiro, que é uma visão escatológica, onde a igreja se assentará lá na mesa do Cordeiro nos céus e vai participar da mesa do Cordeiro lá no céu. Amém? Então aí nós estamos no segundo tópico, propósito da ceia do Senhor. Esse propósito da ceia do Senhor, primeiro, celebrar a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte, o mundo, o diabo. Portanto, celebramos também a nossa vitória. Quando Jesus ele ressuscitou, ele venceu tudo. E nós também comemoramos também, porque nós estamos com aquele que venceu tudo. Segundo, proclamar a segunda vinda de Cristo. Esses são os propósitos da ceia do Senhor. Celebrar a vitória de Cristo, proclamar a segunda vinda de Cristo. Aqui temos um sentido escatológico. Quando essa esperança é perdida, a igreja é secularizada, se esfria. A igreja deve ter um olhar no passado, na vitória, mas um olhar para o futuro, que é o arrebatamento. Então, quando a igreja perde a esperança da volta de Cristo, e há muitas igrejas aí perdendo a esperança da volta de Cristo, ela vai se secularizando, ela vai se esfriando, ela vai perdendo o alvo. Mas nós, a igreja de Cristo, a eclésia, continuamos. Nós sabemos que ele vem, ele virá, ele prometeu, ele virá buscar a igreja, e nós queremos subir com ele para todo sempre. Proclamar a vinda de Cristo. Então essa a ceia do Senhor. Toda vez que acontece a ceia, nossas igrejas geralmente é uma vez por mês, mas tem igreja aí que é uma vez por ano. O que importa é celebrar a vitória de Cristo. Então, quando nós temos no sentido aí escatológico, quando a esperança de muitos começa a se esfriar, a igreja fica secularizada. Então, isso é um perigo, porque vai entrando um monte de coisas erradas na igreja, porque perdeu o alvo que é Cristo, perdeu a esperança que é Cristo. E aí surge a apostasia. Surgindo a apostasia, aí é muito difícil a igreja conseguir ficar firme com Cristo. Porque a apostasia é negar a fé. Então nós esperamos o arrebatamento, proclamando a segunda vinda de Cristo, a ceia. Nós esperamos o arrebatamento.
E o terceiro, celebrar a comunhão com os irmãos. Precisamos celebrar a comunhão com os irmãos, não só na ceia, mas em todo momento. Todos os dias temos que ter comunhão um com os outros. Terceiro tópico, o modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? É uma pergunta. Paulo escreve lá, no texto da ceia, que ele fala que ali tem pessoas que vão participar indignamente. Ele se referia à igreja de Corinto. Da igreja de Corinto, os coríntios ali, eles participavam indignamente, mas de que forma? Eles não tinham uma decência. Eles, quando ia celebrar o pão, na igreja de Corinto, tinha irmãos que comiam mais do que os outros. E até outros ficavam sem participar porque acabava o pão. E tinha irmãos que bebiam vinho, porque era celebrado vinho, e aí ele bebia tanto vinho que ele ficava embriagado na ceia. E aí Paulo teve que escrever para falar para eles que eles estavam participando indignamente. E nos nossos dias, irmãos, nós temos aí muitas vezes pessoas que estão em pecado, estão participando da ceia. Eles participam da ceia, pecados muitas vezes graves, que precisam ser disciplinados pelo pastor, mas aí eles ficam escondidos ali participando da ceia. E aí Paulo faz uma advertência, porque o juízo virá para essas pessoas, as pessoas que estão participando indignamente. Então, nós temos que fugir de muitas coisas neste mundo. Para nós chegarmos aos céus, eu sempre digo que a igreja, a eclésia, o corpo de Cristo, ela não está no oásis, ela está no deserto. A igreja que vai subir, ela está no deserto, ela está passando aflições, ela está passando calúnias, está passando defamação, está passando perseguições, mas ela continua fiel, porque o deserto um dia vai acabar. E quando a trombeta tocar, essa igreja que está no deserto, ela subirá triunfante. Então vale a pena passar por momentos difíceis aqui nessa terra para recebermos muitas vezes a glória do céu. Passamos momentos difíceis muitas vezes, mas acreditamos em Jesus Cristo que um dia isso vai acabar e Ele vai limpar de nossos olhos toda a lágrima. Então as pessoas muitas vezes participam de muitas coisas neste mundo e vai para a ceia, e participam da ceia. E até, irmãos, eu fico pensando e a gente fica assim, a gente começa a ver muitas coisas e fala, eu não sabia que existia isso, eu não sabia que existia aquilo, e aí você fica cada vez mais preocupado, porque existem algumas igrejas, infelizmente, que estão enterrando, sepultando pessoas vivas. Como isso, irmão? Porque assim, o que nós aprendemos, irmãos? Que nós temos que deixar o mundo, deixar o pecado, deixar as obras, lutar contra as obras da carne, porque é difícil deixar, a gente luta contra as obras da carne, para poder descer nas águas do batismo. Então, quando eu recebi Jesus com 17 anos, eu lembro que o pastor Valdir Nunes Bícego, que era o meu pastor local, eu lembro que as pessoas iam à frente. Quando ia descer as águas do batismo, uma semana antes, ele tinha que ir na frente da igreja e aí fazer essa confissão de fé, e o pastor, ele perguntava se alguém da igreja, algum irmão, me conhecia e poderia dar testemunho sobre a minha pessoa. E quando eu era já novo convertido, eu participava de evangelismo, de visitas, escola dominical, então não queria mais saber do mundo. E aí eu lembro que naquela noite, quando o pastor falou se alguém poderia dar testemunho da minha pessoa, levantou a mão uns 5 ou 6 irmãos que me conheciam, que davam testemunho de mim, porque já me via no evangelismo, na escola dominical. E aí o pastor perguntou, bom, nós temos 5 ou 6 irmãos que levantaram as mãos, então os demais irmãos concordam que ele seja batizado nas águas. Aí todos os irmãos levantaram as mãos. E aí eu fui para o meu canto sentar, e aí essa era a confissão de fé. E aí eu fui para o batismo, porque eu já não estava mais no mundo, eu estava já praticamente liberto das coisas do mundo. E aí fui
batizado nas águas, e aí me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas hoje a gente não vê mais nas nossas igrejas. Isso deveria, irmãos, estar ocorrendo. Eu não sei por que não se faz mais isso. Porque é um testemunho de fé, porque muitas vezes tem igrejas que a pessoa está fumando, ela está bebendo, ela está se prostituindo, ela está na idolatria, ela está enfiada nesses jogos aí, um monte de jogos que nós temos aí, né? Até jogos de azar, e ela está sendo batizada. Eles não perguntam nada, batizam a pessoa e a pessoa vai tomando ceia ainda na igreja no pecado. Ou seja, ela não morreu para o mundo, ela tem que morrer para o mundo, para as obras da carne, para as obras do diabo, para este mundo, sistema demoníaco, para poder ser batizada nas águas. Isso não ocorre em algumas igrejas. Então eu entendo que estão sepultando pessoas vivas, e eu entendo que isso é um crime. Bom, irmãos, vamos um pouquinho mais adiante. E aí as pessoas que participam indignamente da ceia, o juízo de Deus virá, certamente virá sobre a vida dessa pessoa. Então que nós possamos, irmãos, participarmos da ceia glorificando a Deus, pedindo para que Deus perdoe todos os nossos atos errados, né, e até os pecados ocultos que nós nem lembramos mais de muitas coisas que acontecem, e que Deus possa ter misericórdia de nós para que um dia nós possamos estar na glória. O nosso maior objetivo nesta terra é chegarmos na glória, é se assentarmos na mesa do Cordeiro lá na glória e celebrarmos a ceia com o Senhor Jesus. E aí nós temos a celebração festiva. A ceia celebra a morte e ressurreição de Cristo. Não é um funeral, irmãos. A ceia celebra Cristo que morreu, mas ressuscitou. Ou seja, é uma festa. Não é um funeral, não é algo triste. Muitas vezes nós estamos na ceia, e aí o coral canta, os músicos tocam, os irmãos glorificam a Deus. Muitas vezes nós não queremos nem ir para casa. E vem aquela palavra ainda doutrinária, aquela palavra de exortação, que às vezes nós precisamos ouvir também. E aí nós saímos dali pensando que estamos pisando nos céus. Isso é festa, isso é celebração. Isso representa Jesus Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e venceu, e nós estamos vencendo com Ele. Ele venceu e nós vencemos porque fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, para que nós possamos juntos um dia estarmos na glória para todos sempre. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. O nome do Senhor Jesus seja glorificado para todos sempre.